Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos, capítulo 16, 2 versículos, o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Eu não tenho dúvidas de que estes versículos estão entre os mais conhecidos de todos os cristãos espalhados por toda a face da terra. Lembrando e comemorando os 16 anos desta amada congregação, me ocorreu, na oportunidade em que eu, a pedido do meu filho, meu companheiro, pastor Jackson, compartilho com vocês uma breve palavra, lembrar destes versículos, que são base do Evangelho e, portanto, são um dos fundamentos de toda a missão evangelizadora da Igreja. Nestes versículos, o Senhor Jesus fala aos seus discípulos e diz: enquanto estiverem indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a proclamação do Evangelho. Evangelho significa, numa aplicação simples da palavra, boas novas. As boas novas de Jesus são a proclamação do reino de Deus. E eram boas novas porque traziam para o mundo uma mensagem extraordinária. Era o anúncio de que o reino de Deus havia chegado. Estava o próprio Deus tabernaculando entre os homens. Ele havia se vestido de carne e de sangue, assumido a nossa natureza humana, para com isso fazer uma transferência da sua natureza espiritual na nossa essência. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O Filho de Deus se materializou, ele se humanizou. Ele era 100% Deus, mas passou a ser 100% homem também, tendo nascido de uma virgem, como sinal desta inauguração de um novo tempo, de um novo ciclo. A inauguração do tempo da nova oportunidade de Deus para com os homens. Ele, então, toma forma de homem. Ele nasce de uma virgem e cresce amparado
pelo seu pai adotivo, José, coberto e protegido pelo amor de sua mãe, a irmã Maria, tendo a alegria da convivência com seus irmãos, filhos do casamento entre José e Maria, e aprende com o pai o ofício da carpintaria. Ele, Jesus, é um exemplo de filho, é um exemplo de irmão, é um exemplo de fiel, é um exemplo de cidadão. Aos 30 anos de idade, ele é batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista, que era seu primo de primeiro grau, filho de Isabel. João era a voz que clamava no deserto, que anunciava às pessoas para endireitarem as suas veredas, porque o reino de Deus estava se aproximando. No dia que Jesus chegou ao culto do Jordão, João Batista anunciou: "Este é sobre quem eu falava, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Disse a Jesus: "Sou eu quem tenho que ir ao Senhor para ser batizado, e o Senhor vem a mim." E Jesus disse: "Deixa João assim, para que se cumpra toda a justiça." Obedecendo a palavra de Deus, o Senhor Jesus recebeu sobre si, quando saiu das águas do batismo, o Espírito Santo que sobre ele pousou em forma de pomba. Ouviu juntamente com os presentes a voz do céu, do Pai, que do seu trono testemunhou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ao final desse período de 40 dias e 40 noites em jejum e oração, tendo sido testado até os seus limites, ele não pecou e saiu preparado para os 3 anos de ministério que ele teria diante de si, curando as pessoas, fazendo bem àqueles que necessitavam, proclamando o reino de Deus, anunciando o reino de Deus e desfazendo as obras do diabo. Ao cabo desses 3 anos, Jesus foi condenado num julgamento sem precedentes, baseado no falso testemunho de pessoas que o caluniaram, que foram pagas para darem testemunhos mentirosos a respeito dele. Foi condenado sem direito à defesa, uma condenação injusta, a morrer na cruz do Calvário, pregado entre 2 criminosos. Às 3 horas da tarde de uma sexta-feira, ele entrega o seu espírito a Deus e morre. Sem antes, contudo, pedir que o Pai perdoasse a humanidade, representada pelas pessoas que o feriram, que o esbofetearam, que o pregaram na cruz e que o colocaram sob um suplício tão tremendo. Finalmente ele entrega o Espírito às mãos do Pai e diz: "Está consumado." É sepultado no túmulo virgem de José de Arimateia, um senador honrado, e ao 3º dia, no domingo de madrugada,
quando as irmãs foram ao túmulo para fazerem as suas últimas homenagens ao corpo do Mestre, não o encontraram ali. Não encontraram a guarda. A pedra estava removida. Um anjo estava sentado sobre a pedra e a elas perguntou: por que vocês estão buscando o vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Jesus passou ainda com os discípulos, vivo, ressurreto, 40 dias, ensinando-os, edificando a sua fé, ao cabo dos quais ele ascendeu aos céus diante do testemunho de 500 pessoas presentes, que ouviram de anjos que vieram conversar com eles no momento da ascensão de Jesus. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês subiu para os céus, da mesma forma, ele um dia descerá dos céus. E os anjos incentivaram os discípulos a obedecerem às orientações de Jesus. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles e veio para ficar com a igreja. Foi ouvido um vento impetuoso, línguas como que de fogo foram repartidas e pousaram sobre cada um deles, 120 discípulos, e falaram em línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. De lá para cá, mais de 2000 anos passados, muitos se levantaram como inimigos do Evangelho, do reino de Deus, desta mensagem poderosa, o anúncio de que Deus havia encarnado e se tornado Emanuel, de que Deus havia descido para que nós pudéssemos subir, feito pobre para nos enriquecer, se esvaziado de si mesmo, dos seus atributos, para nos encher da sua natureza espiritual. Muitos se levantaram para impedir esta mensagem, para calar o Evangelho, silenciar as testemunhas de Jesus, acorrentar os discípulos de Cristo. Mas cada um deles, um por um, reinos, impérios, reis, líderes religiosos, líderes políticos, um a um, eles foram caindo por terra, foram tombando no meio do caminho e o Evangelho chegou até os nossos dias, chegou até o Brasil, chegou até nós, passando pela história do preço que foi pago pelos pioneiros da fé. O que falar do preço pago por Daniel Berg e Gunnar Wingren, aqueles jovens suecos que vieram dos Estados Unidos para Belém do Pará, com o objetivo de trazer um evangelho, a proclamação do evangelho do reino para o Brasil. E veja, logo começando por Belém, que significa casa do pão, assim como Belém, onde Jesus nasceu. Dali começou a proclamação desta mensagem pentecostal que varreu o país de norte a sul, de leste a oeste. E antes da chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingren, já havia aqui nossos irmãos presbiterianos, batistas, pagando o preço para que a palavra fosse proclamada em todos os cantos desta nação.
na década de 50 e 60 do século XX. O missionário Manuel de Melo liderou um grupo de irmãos levantados pelo Espírito Santo num movimento chamado Brasil para Cristo, que pretendia proclamar o Evangelho a toda brasileira, a todo brasileiro e aqueles que escolheram este país como sua segunda pátria. Ele pagou tão caro, foi preso 27 vezes. Os templos eram depredados, as tendas de lona eram destruídas, queimadas. A primeira geração de irmãos desta igreja sofreu muitas perseguições, mas este evangelho, esta proclamação chegou até nós. Chegou em Arujá há mais de 30 anos. E finalmente, no Arujá América, onde a igreja iniciou-se, a Igreja Brasil para Cristo, no dia 21 de agosto de 91. 10 anos depois dos cultos que o meu pai, pastor Antônio Vieira de Lucena, realizava na cidade com o objetivo de implantação da igreja. 10 anos depois, nós, em 1991, estávamos iniciando oficialmente a igreja. Mas, há 16 anos atrás, neste bairro que nos acolheu, Arujá América e Jardim Real, nós vimos nascer uma nova frente, uma nova semente. E essa semente germinou, ela produziu, ela prosperou, se tornou uma árvore. Produziu galhos, folhas, flores e frutos. E hoje eu quero me unir a vocês para agradecer a Deus por esses 16 anos. Tantas lutas, mas tantas vitórias, até chegarmos a este momento, onde o Espírito Santo tem confirmado o ministério do jovem pastor Jackson, tem confirmado o trabalho realizado por todos os obreiros e líderes ao seu lado, tem confirmado a sua bênção sobre o nosso povo. E hoje eu estou lendo e lembrando essa ordem de Jesus, que há mais de 2000 anos falou para nós em Arujá. Falou com vocês que estão hoje no Arujá América e Real, onde, com a graça de Deus, muito em breve estaremos edificando um templo, uma casa de oração, para selarmos o nosso altar de agradecimento a Deus por este bairro, por esta região. E aí eu lembro Jesus dizendo: enquanto vocês vão pelo mundo inteiro, inclusive por Arujá e pelo Arujá América e Jardim Real, proclamai o Evangelho. Não é autoajuda, não é uma palavra de uma teologia de prosperidade, não é o que a igreja acha, o que os pastores acham, mas proclamai o Evangelho. Não existe outro Evangelho. A própria Bíblia diz: se um outro Evangelho for trazido até por anjos, considerai-o anátema, amaldiçoado. Nós temos que rejeitá-lo. Jesus continua dizendo: proclamai o Evangelho. É a mesma palavra. Que Evangelho é esse? É de um Deus que ama o mundo, que se faz homem, de tal forma que se faz homem, que se veste de carne, que é capaz de nascer numa manjedoura, de viver uma vida pobre e difícil, de ter as mãos calejadas do trabalho na carpintaria, de proclamar as boas novas, levando o amor de Deus às pessoas e, por fim, amar até o ponto de entregar a sua própria vida, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo, seu Filho,
morrido uma única vez por nós, sendo nós ainda pecadores, e depois ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus, enviar o Espírito Santo e estar ao lado do Pai intercedendo por nós, para que nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, vivermos neste mundo e nessa geração uma vida digna, piedosa, que agrade a Deus e que, acima de tudo, glorifique o nome de Jesus. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura quer dizer, não olhem para a cor da pele, não olhem para a classe social, não olhem para o gênero, não olhe para a ideologia política, toda criatura. Abram os braços, as portas para toda criatura. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E aquele que crê e for batizado, e aí é o centro, aí a missão mais sublime da igreja, será salvo. A igreja é uma agência de salvação. E aqui no Aruja América temos uma agência de salvação que não pertence ao pastor, nem ao pastor Jackson, nem à pastora Bernadette, nem a mim, pastor Roberto de Lucena, nem a denominação Igreja Brasil para Cristo. Essa agência de salvação pertence ao dono da salvação, aquele que estendeu seu corpo na cruz do Calvário e que podia, com um gesto, com um olhar, invocar a intervenção de legiões de anjos. Uma legião são 6.000 soldados. Uma legião de anjos seriam 6.000 anjos dispostos a transtornarem o planeta para defender o seu rei, o seu Senhor, que é o nosso Senhor. Mas ele se estende sobre a cruz, se deita, se entrega, se doa para se tornar o autor e consumador da nossa fé, o dono da salvação, o dono da igreja, o dono dessa agência. Parabéns aos amados irmãos, aos quais eu gostaria hoje de abraçar pessoalmente. Neste momento que estou falando com vocês, eu estou em Brasília, a nossa capital da esperança, a capital do Brasil. Não posso abraçá-los pessoalmente, mas eu os abraço com o meu coração, com as minhas orações, com o meu amor e com a minha fé. Um dia nós estaremos juntos na capital do reino, deste reino proclamado por este Evangelho, nesta nova Jerusalém, deste reino que se estenderá por todo o universo, deste reino que pertence a Jesus, o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo enorme, um abraço enorme e que as bênçãos de Deus, a bênção da saúde, a bênção da paz, a bênção sentimental, a bênção da prosperidade, mas acima de tudo, a bênção da salvação, a alegria da salvação, ela, assim como o sol, que nasce e se levanta num céu limpo, azul, que essa salvação se levante e que ela brilhe na vida de cada um de vocês e através desta agência, que ela brilhe para todas as casas e todas as famílias do Real, do Aruja América, dos bairros circunvizinhos, de todo o Brasil e de toda a terra. Deus abençoe.